Por 7 anos, o CEO escondeu tudo, mas quando a mulher humilde entrou no carro, ele não conseguiu mais fingir. Mas o que aconteceu depois, ninguém poderia imaginar. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Isadora Farias respirou fundo, o coração acelerado enquanto encarava a mesa da sala de jantar. A luz fraca do abajur jogava sombras no rosto de Leandro Cruz, que a observava com olhos frios, os braços cruzados. O apartamento dele, sempre impecável, parecia sufocante naquela noite. As cortinas brancas balançavam com a brisa leve, mas nada aliviava o peso no peito dela. 3 anos. 3 anos de promessas, discussões e concessões que sempre caíam sobre ela. Agora era o fim. Leandro, acabou, disse Isadora, a voz firme, embora tremesse por dentro. Não dá mais. Ele levantou uma sobrancelha, claramente surpreso. Acabou? Assim, do nada? A voz dele era cortante, como se ela tivesse jogado algo frágil no chão. Depois de tudo que fiz por você, Isadora fechou os olhos por um segundo, segurando a raiva. Tudo que fiz por você. Quantas vezes ela ouviu isso? Cada jantar pago, cada carona, cada presente que ele fazia questão de lembrar. Como se amor fosse uma conta bancária. Não é do nada, respondeu ela abrindo os olhos. Você sabe disso. Não quero ser a dona de casa perfeita que você e sua mãe sonham. Não vou abandonar minha carreira, minha vida para viver assim. Leandro riu, um som seco que fez Isadora estremecer. Sua carreira... Ele se inclinou para frente, os dedos batendo na mesa. Isadora, você trabalha num escritório qualquer, preenchendo planilhas. Não é como se fosse salvar o mundo. As palavras doeram, mas ela não deixou transparecer. Engoliu o nó na garganta e pegou a bolsa no canto da sala. Dentro, um envelope com o dinheiro que ela passou semanas juntando. Cada centavo que ele já havia investido no relacionamento. Os jantares, as viagens, até o maldito par de brincos que ele deu no último Natal. Ela colocou o envelope na mesa, o som do papel contra a madeira ecoando no silêncio. Aqui está, disse ela, a voz mais calma agora. Tudo que você disse que gastei com você. Não quero dever nada. Leandro olhou para o envelope, confuso, como se nunca tivesse esperado algo assim. Não, você está brincando, né? Ele se levantou, a cadeira arranhando o chão. Não acredito que você fez isso. Sério, Isadora? Contou até os centavos? Contei, respondeu ela, sustentando o olhar dele. Porque sei que você ia jogar isso na minha cara um dia, como sempre faz. Ele ficou em silêncio, os lábios apertados. Por um momento, Isadora achou que ele ia pedir desculpas, que talvez, só talvez, ele percebesse o quanto a machucava. Mas Leandro apenas balançou a cabeça como se ela fosse uma criança teimosa. Você vai se arrepender, disse ele baixo. Vai voltar rastejando quando perceber que não é nada sem mim. As palavras acertaram em cheio, mas Isadora não cedeu. Ela pegou o casaco, jogou a bolsa no ombro e caminhou até a porta. Adeus, Leandro, disse sem olhar para trás. Espero que encontre alguém que aguente viver na sua sombra. A porta fechou com um clique suave, mas para Isadora foi como o som de uma corrente se quebrando. Ela desceu as escadas do prédio, o ar fresco da noite de São Paulo enchendo seus pulmões. As ruas estavam quietas, exceto pelo barulho distante de carros e o zumbido de uma moto passando. Ela parou na calçada, o coração ainda disparado, mas uma leveza começava a crescer dentro dela. Era assustador, sim, mas também libertador. Pela primeira vez em anos, ela sentia que podia respirar. No bolso do casaco, os dedos tocaram o vazio onde o colar de sua mãe costumava estar. O colar de prata com um pingente em forma de coração. A única lembrança que ela tinha da mãe, perdida em algum momento das últimas semanas. A dor da perda apertou seu peito, mas ela se recusou a chorar. Não agora, não depois de tudo. Isadora caminhou até o ponto de ônibus, o vento frio bagunçando seus cabelos castanhos. Enquanto esperava, pensou no que viria a seguir.
O trabalho na construtora Alta Vita não era exatamente um sonho, mas era dela. Suas planilhas, seus relatórios, seu esforço. Mesmo que ninguém no escritório parecesse notar, ela sabia que valia mais do que Leandro acreditava, mais do que ela mesma às vezes acreditava. O ônibus chegou e Isadora subiu, escolhendo um assento perto da janela. A cidade passava em borrões de luzes e sombras. E ela se permitiu sonhar, só um pouco, com um futuro onde ninguém a mandasse calar, onde ninguém a fizesse sentir pequena, onde ela pudesse ser, simplesmente, Isadora. Isadora desceu do ônibus, o ar úmido de São Paulo grudando na pele. A rua estava silenciosa, exceto pelo som de um cachorro latindo ao longe. Ela caminhava devagar, a bolsa pesando no ombro, mas a leveza do término com Leandro ainda pulsava em seu peito. Era como se, ao fechar aquela porta, ela tivesse aberto uma janela, mesmo que pequena, para algo novo. Mas a liberdade vinha com um preço. No bolso, os dedos buscaram novamente o colar da mãe, e a ausência dele trouxe uma pontada de dor, perdido, como tantas outras coisas. No apartamento simples que dividia com uma colega de trabalho, Isadora jogou a bolsa no sofá e se deixou cair ao lado. O silêncio da casa era reconfortante, mas não durou. O celular vibrou na bolsa e o nome de Leandro piscou na tela. Uma mensagem curta. Você esqueceu o carregador do celular que eu paguei. Devolve. E tem os cafés que tomei com você. Calculo uns R$ 150. Isadora riu, amarga. Ele não mudaria. Nunca. Sério, Leandro? Cafés? Murmurou para si mesma, jogando o celular no canto do sofá. Ela não respondeu. Não valia a pena. O celular vibrou novamente, mas dessa vez era Maura, a irmã de Leandro. Isadora hesitou, o dedo parado sobre a tela. Maura nunca ligava para conversar, só para cobrar ou convencer. Contra o bom senso, ela atendeu. Isadora, o que você fez com meu irmão? A voz de Maura era afiada, como se estivesse pronta para uma briga. Ele está arrasado, sabe? Você jogou 3 anos fora por capricho. Isadora respirou fundo, apertando o celular contra a orelha. Maura, não foi capricho. Ele queria que eu largasse tudo, que virasse outra pessoa. Não dá para viver assim. Você é ingrata, retrucou Maura sem hesitar. Leandro cuidou de você, te deu tudo. E agora você o deixa assim? Já pensou no que a minha mãe vai sentir? Eu não devo nada à sua mãe, disse Isadora, a voz firme, mas com um tremor de raiva. E nem a você. Me deixa em paz, Maura. Você vai se arrepender, Isadora. Isadora desligou sem responder, o coração disparado. A audácia de Maura era inacreditável. Ela jogou o celular na almofada, tentando ignorar a raiva que subia pela garganta. Foi então que seus olhos caíram na gaveta da mesinha de canto. Ela a abriu, procurando o colar da mãe, mesmo sabendo que não estaria lá. Era um hábito, uma esperança teimosa. O colar de prata com o pingente em forma de coração era a única coisa que restava da mãe, que morreu quando Isadora tinha 10 anos. Ela lembrava da mãe colocando o colar em seu pescoço, dizendo: "Isso é para te lembrar que você é forte, minha menina." Perder aquele colar parecia uma traição àquela memória. Isadora se levantou caminhando até a janela. A cidade lá fora brilhava com luzes distantes e ela tentou se concentrar no presente. O trabalho na Alta Vita era sua âncora agora. Mesmo que fosse um ambiente cheio de egos e jogos de poder, era onde ela podia provar seu valor. Amanhã ela entregaria um relatório importante, algo que passou semanas preparando. Talvez, só talvez, alguém notasse seu esforço. Mas a lembrança do colar voltou, trazendo com ela flashes da infância. A mãe rindo na cozinha, o cheiro de bolo assando, a promessa de que tudo ficaria bem. Isadora fechou os olhos, sentindo as lágrimas queimarem. Perder o colar era como perder a mãe de novo. Ela enxugou o rosto, decidida a não se deixar afundar. Precisava seguir em frente. O celular vibrou novamente, mas ela o ignorou. Provavelmente Maura, ou pior, Leandro,
com mais uma conta ridícula. Isadora foi até a cozinha, pegou um copo d'água e bebeu devagar, tentando acalmar a mente. Amanhã seria um novo dia. No trabalho, ela poderia se perder nos números, nas planilhas, na lógica que sempre a salvava. E quem sabe, talvez encontrasse o colar em algum canto esquecido, ou pelo menos encontrasse a força que a mãe dizia que ela tinha. Enquanto se preparava para dormir, Isadora olhou pela janela mais uma vez. A cidade parecia viva, cheia de possibilidades, mas também de incertezas. Ela não sabia o que o futuro traria, mas pela primeira vez em muito tempo sentia que podia enfrentá-lo. Sozinha, sim, mas livre. Isadora acordou com o som insistente do despertador, o corpo pesado de uma noite mal dormida. A lembrança do colar perdido e das mensagens de Leandro e Maura ainda pesava, mas ela se forçou a levantar. O trabalho na construtora Alta Vita era sua chance de se provar, de mostrar que valia mais do que as palavras cruéis do ex-namorado. Ela vestiu uma blusa social azul e uma saia preta, passou um café forte e revisou o relatório que entregaria hoje. Era um documento detalhado, com semanas de análise financeira que poderiam salvar milhares de reais para a empresa. Ela sentia o orgulho daquilo. No escritório, o ar-condicionado gelado contrastava com o calor da manhã paulistana. Isadora caminhou pelos corredores de carpete cinza, cumprimentando colegas com um sorriso educado. A sala de reuniões estava cheia quando chegou, o cheiro de café misturado com o perfume forte de alguém. Vinícius Barcelos, o diretor, já estava lá, ajustando a gravata com um sorriso confiante. Ao lado dele, Nádia Gomes, a gerente, folheava papéis, o olhar calculista. "Bom dia, Isadora", disse Nádia com um tom doce que não combinava com seus olhos. "Trouxe o relatório?" Isadora colocou a pasta na mesa, sentindo todos os olhares. "Sim, está tudo aqui. Fiz uma análise completa dos custos do último trimestre. Tem sugestões para reduzir desperdícios na obra da Avenida Paulista." Vinícius pegou a pasta folheando rapidamente. Ele parecia impressionado, mas não disse nada. "Vamos revisar isso na reunião", falou, a voz neutra. "Sente-se, Isadora." A reunião começou, e Isadora apresentou o relatório com calma, explicando cada número, cada gráfico. Ela sentia o peso do momento, a chance de ser reconhecida. Mas quando terminou, Vinícius se levantou, segurando a pasta como se fosse dele. "Excelente trabalho, equipe", disse ele, olhando para todos, menos para Isadora. "Esse relatório mostra o quanto estamos alinhados com os objetivos da Alta Vita. Parabéns, Nádia, por liderar isso." Isadora ficou paralisada, o coração apertado. "Nádia?" Ela olhou para a gerente, que sorriu, como se nada estivesse errado. "Obrigada, Vinícius", respondeu Nádia, com falsa modéstia. "Foi um esforço conjunto, claro." "Conjunto?" Isadora não segurou a voz, que saiu mais alta do que pretendia. Todos se viraram para ela, surpresos. "Eu fiz esse relatório sozinha. Passei semanas nisso. Vocês sabem disso." O silêncio na sala era pesado. Vinícius olhou para ela, claramente incomodado. "Isadora, calma. Aqui é trabalho em equipe. Não é sobre quem fez o quê. É sobre o resultado." "Mas eu fiz tudo", insistiu ela, a voz tremendo de raiva e mágoa. "Cada número, cada cálculo. Não é justo você dar o crédito para outra pessoa." Nádia interveio, com um tom conciliador que soava falso. "Isadora, você contribuiu, claro, mas eu revisei e organizei tudo. É assim que funciona, não é? Dividimos as glórias." Isadora sentiu o chão sumir. "Dividimos as glórias?" Ela queria gritar, mas a sala cheia de colegas a fez engolir as palavras. Ela conhecia aquele jogo. Já tinha visto Vinícius e Nádia fazerem isso antes, pegando o trabalho de outros para subir na empresa. Mas dessa vez era com ela. Era o trabalho dela. "Não é verdade", disse ela baixo, mas firme. "Vocês sabem que não é." Vinícius suspirou, como se lidasse com uma criança teimosa.
Isadora, vamos conversar depois. Agora temos que seguir com a reunião. Ela ficou quieta, o rosto quente de humilhação. O resto da reunião passou rápido. Quando acabou, Isadora voltou para sua mesa, o relatório ainda na cabeça. Ela abriu o laptop, tentando se concentrar, mas a raiva queimava. Não era só o crédito roubado. Era a sensação de ser invisível, de novo. Como com Leandro, como com Maura, sempre alguém tentando diminuí-la. No almoço, ela se sentou sozinha na cantina, mexendo na comida sem vontade. Uma colega Clara se aproximou segurando uma bandeja. "Tudo bem, Isa?" perguntou Clara, sentando-se. Você parecia chateada na reunião. Isadora hesitou, mas decidiu desabafar. Eles levaram meu trabalho, Clara. O relatório era meu e Vinícius deu o crédito para Nádia. Como se eu não existisse. Clara ficou surpresa, os olhos arregalados. Sério? Isso é baixo, até para eles. Você vai fazer o quê? Não sei, admitiu Isadora, a voz falhando. Só sei que não aguento mais ser apagada assim. Clara tocou a mão dela gentil. Você é boa, Isa. Melhor que eles, não deixa isso te parar. Isadora concordou, mas o peso no peito não diminuiu. De volta ao trabalho, ela abriu o relatório no laptop, olhando os números que conhecia de cor. Era seu. E ela não ia deixar que roubassem isso dela tão fácil. A semana passou arrastada, com o peso do relatório roubado ainda apertando o peito de Isadora. Ela tentava se concentrar no trabalho, mas a humilhação da reunião com Vinícius e Nádia voltava como uma sombra. Naquela sexta-feira, o céu de São Paulo estava cinza, prometendo chuva. Isadora saiu do escritório mais cedo, chamada para resolver uma crise no canteiro de obras da Avenida Paulista. Um fornecedor atrasou materiais e ela precisava verificar os números no local. No canteiro, o barulho de máquinas e marteladas enchia o ar. Isadora caminhava com cuidado, desviando de poças de lama, os sapatos sociais já sujos. Ela segurava uma prancheta com anotações, tentando entender onde o erro tinha começado. Foi então que uma voz suave a interrompeu. "Precisa de ajuda?" perguntou um homem parado a poucos metros. Ele usava um casaco escuro e segurava um guarda-chuva, o rosto parcialmente escondido pela sombra. Isadora levantou os olhos, surpresa. Havia algo familiar naquele rosto. Os olhos gentis, o cabelo preto caindo sobre a testa. Ela hesitou, o coração dando um salto. "Desculpe, eu estou só verificando uns números", respondeu, a voz um pouco trêmula. "Mas obrigada." Ele sorriu, um sorriso quente que contrastava com o frio da tarde. "Parece que você está perdida nesse caos. Posso ajudar com os cálculos, se quiser. Já lidei com obras assim." Isadora ficou curiosa, estudando-o. Ele parecia fora de lugar ali, com roupas elegantes demais para um canteiro de obras. Ainda assim, aceitou a ajuda. Eles se sentaram em um banco improvisado e ele analisou as anotações dela com atenção, apontando erros nos pedidos do fornecedor. A forma como ele falava era calma, precisa, como se entendesse cada detalhe. "Você é bom nisso", disse Isadora, impressionada. "Já trabalhou com construção?" Ele riu, um som baixo e genuíno. "Algo assim, digamos que cresci vendo obras como essa. Meu nome é Ji-Wan, aliás, Ji-Wan Han." O nome acendeu uma faísca na memória de Isadora, Ji-Wan Han. Ela o conhecia. Anos atrás, no colégio público onde estudou por um breve período, havia um garoto quieto, de ascendência coreana, que sentava no fundo da sala. Ele era gentil, mas reservado, sempre com um caderno de anotações. Será que era ele? "Você estudou no Colégio Municipal São Lucas, uns 7 anos atrás?" perguntou ela, hesitante. Ji-Wan pareceu surpreso, os olhos se arregalando por um instante. "Estudei, sim. Como você sabe?" "Eu também estava lá", disse Isadora, um sorriso tímido surgindo. "Isadora Farias. Acho que a gente se falou algumas vezes. Você me ajudou com um trabalho de matemática uma vez." Ele a olhou por um longo momento, como se tentasse encaixar as peças.
Isadora. Ele parou, o rosto suavizando. Claro, eu lembro. Você era a menina que sempre perguntava tudo 2 vezes para ter certeza. Ela riu, sentindo uma leveza que não sentia há dias. Eu era meio chata com isso. Não acredito que te encontrei aqui no meio dessa bagunça. A chuva começou a cair e Ji-wan abriu o guarda-chuva, cobrindo os dois. Vem, te dou uma carona. Não dá para ficar aqui com esse tempo. Isadora hesitou, mas aceitou. O carro dele, um sedã preto discreto, estava estacionado ali perto. Dentro, o cheiro de couro e o calor do aquecedor a fizeram relaxar. Enquanto dirigiam, conversaram sobre o passado. O colégio, os professores, as memórias simples de uma época mais leve. Ji-wan parecia diferente agora, mais confiante, mas ainda com aquela gentileza que ela lembrava. E o que você faz agora? Perguntou Isadora, curiosa. Não parece o tipo que fica em canteiros de obras. Ele sorriu, mantendo os olhos na estrada. Trabalho com negócios. Digamos que sou bom em resolver problemas. E você? Parece que está carregando o mundo nas costas. Ela suspirou, pensando no relatório, em Leandro, no colar perdido. Só tentando sobreviver ao trabalho. E à vida, acho. Ji-wan estacionou perto do prédio dela, a chuva ainda caindo forte. Você vai ficar bem, Isadora. Sempre foi forte. Lembro disso. As palavras a pegaram desprevenida, aquecendo algo dentro dela. Obrigada, murmurou antes de sair do carro. Foi bom te ver, Ji-wan. Naquela noite, sozinha no apartamento, Isadora descobriu, por uma pesquisa rápida no celular, que Ji-wan Han não era só um ex-colega de escola. Ele era o presidente do Grupo Tang, uma das maiores empresas do país. Um bilionário. Isadora ainda sentia o calor das palavras de Ji-wan Han, mesmo dias depois da carona inesperada. A descoberta de que ele era o presidente do Grupo Tang a deixou atordoada. Mas o que mais a inquietava era a memória daquele sorriso gentil, tão parecido com o do garoto que a ajudou no colégio anos atrás. Ela tentava se concentrar no trabalho, mas a rotina na Alta Vita parecia mais pesada desde que Vinícius e Nádia roubaram seu relatório. Ainda assim, ela seguia, revisando números e ignorando as mensagens insistentes de Leandro e Maura. Naquela manhã, o escritório estava agitado com rumores. Uma transmissão ao vivo do Grupo Tang, marcada para o meio-dia, prometia um anúncio importante. Isadora ouviu colegas comentando enquanto tomava café na copa. Parece que o Ji-wan Han vai falar sobre uma fusão, disse Clara, mexendo o açúcar no copo. Ouvi que ele está noivo de uma herdeira, a Gabrielle Shu. Sabe, aquela família dona de metade do setor imobiliário. Isadora ficou surpresa, o café quase entalando na garganta. Noivo? Ela tentou não deixar a notícia afetá-la. Afinal, o que ela esperava? Ji-wan era um bilionário e ela apenas uma analista lutando para ser notada. Que bom para ele, murmurou, forçando um sorriso. Deve ser uma vida bem diferente da nossa. Clara riu, sem perceber a sombra nos olhos de Isadora. Diferente? Imaginam a gente aqui ralando e ele lá decidindo o destino do mundo. Isadora voltou para sua mesa, o coração apertado. Ela abriu o laptop, tentando se perder nos números, mas sua mente voltava para Ji-wan. A forma como ele a olhou no carro, como se realmente a visse. Era só gentileza, ela dizia a si mesma. Nada mais. Ao meio-dia, a transmissão começou, e o escritório inteiro parou para assistir no projetor da sala de reuniões. Isadora hesitou, mas se juntou aos colegas. Na tela, Ji-wan aparecia impecável em um terno cinza, o rosto sério, mas com aquele mesmo calor nos olhos. Ao lado dele, Gabrielle Shu, uma mulher elegante com cabelos longos e um sorriso perfeito, posava para as câmeras. Eles pareciam um casal saído de uma revista. Ji-wan começou a falar, a voz firme e clara. Hoje, quero esclarecer os rumores sobre a fusão entre o Grupo Tang e a Shu Empreendimentos, e também sobre minha vida pessoal. O silêncio na sala era absoluto.
Isadora prendeu a respiração sem saber por quê. Jiwan olhou diretamente para a câmera como se falasse com cada pessoa assistindo. Há meses, minha família e a família Xu planejaram um noivado. Mas eu não posso seguir com isso. Não amo Gabriele. Meu coração pertence a outra pessoa. Um murmúrio coletivo tomou a sala. Gabriele, ao lado dele, ficou pálida, o sorriso congelado. Isadora sentiu o chão tremer sob seus pés. Outra pessoa? Quem? Jiwan, o que você está fazendo? Perguntou Gabriele, a voz baixa, mas captada pelo microfone. Isso não estava combinado. Ele a olhou com uma mistura de culpa e determinação. Desculpe, Gabriele, não posso viver uma mentira. Você merece alguém que te ame de verdade. A transmissão foi cortada rapidamente e a sala explodiu em comentários. Isadora ficou parada, o coração disparado. Clara se virou para ela, animada. Meu Deus, isso foi louco. Quem será essa outra pessoa? Aposto que é alguma celebridade. Isadora forçou um riso, mas mal ouviu o resto. Ela voltou para sua mesa, a cabeça girando. Não fazia sentido, mas uma parte dela, pequena, teimosa, queria acreditar que Jiwan se lembrava dela, que talvez... Não, era ridículo. Ele era um bilionário, e ela apenas uma lembrança distante. No fim do dia, Isadora saiu do escritório, a mente cheia de perguntas. O celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Isadora, é o Jiwan. Podemos conversar? Preciso te contar uma coisa. Ela parou na calçada, o coração pulando no peito. Como ele tinha o número dela? E o que queria dizer? Antes que pudesse responder, outra mensagem chegou, de Clara. Você viu? O vídeo do Jiwan está viralizando. Todo mundo quer saber quem é a tal mulher. Isadora guardou o celular sem saber o que sentir. Isadora segurava o celular, relendo a mensagem de Jiwan. Podemos conversar? Preciso te contar uma coisa. O coração dela batia forte, dividido entre curiosidade e medo. A transmissão ao vivo, onde Jiwan terminou o noivado com Gabriele Xu, ainda ecoava em sua mente. Quem era a outra pessoa que ele mencionou? Ela queria respostas, mas a ideia de enfrentá-lo a assustava. Mesmo assim, respondeu, tudo bem, onde? A resposta veio rápido. Canteiro da Paulista, às 6, é mais reservado. O canteiro de obras parecia o lugar perfeito para uma conversa longe dos olhares curiosos do escritório. Isadora chegou ao entardecer, o céu alaranjado refletindo nas poças de lama. O barulho das máquinas havia parado e o silêncio do lugar a deixou inquieta. Jiwan já estava lá, perto da passarela de madeira, as mãos nos bolsos do casaco escuro. Ele parecia mais vulnerável do que na TV, mas ainda tinha aquele brilho gentil nos olhos. Você veio, disse ele com um sorriso tímido. Pensei que poderia não querer falar comigo depois de tudo. Isadora cruzou os braços, tentando esconder o nervosismo. Não é todo dia que um bilionário me manda mensagem. O que você queria conversar? Jiwan hesitou, olhando para o chão antes de encará-la. Sobre o que eu disse na transmissão. Sobre meu coração pertencer a outra pessoa. Isadora, era sobre você. Ela ficou surpresa, o ar preso na garganta. Eu? Jiwan, a gente mal se conhece agora. Só tivemos aquele momento no colégio e a carona outro dia. Como assim eu? Ele deu um passo à frente, a voz baixa, mas firme. Não é só agora. No colégio você foi a única que me viu de verdade. Eu era o garoto estrangeiro, quieto, que ninguém notava. Mas você sempre sorria, perguntava coisas. Aquilo ficou comigo. Isadora sentiu o rosto esquentar, mas a dúvida a segurou. Jiwan, isso foi há 7 anos. Você é você, e eu sou só uma analista. Não faz sentido. Faz para mim, insistiu ele, os olhos brilhando com emoção. Quando te vi no canteiro outro dia, soube que era você. Não era só uma lembrança, Isadora, era real. Ela balançou a cabeça, o coração dividido. E o noivado? Você terminou com Gabriele na frente de todo mundo?
Por quê? Por uma memória de adolescente? Ji-wan pareceu magoado, mas respondeu com calma. Não foi só uma memória. Eu não podia casar com alguém que não amo. Mas talvez eu tenha sido rápido demais, te assustado. Desculpa se... Não é isso, interrompeu Isadora, a voz tremendo. É que eu não sei se acredito. Você é um bilionário, Ji-wan. O que quer comigo? Uma aventura? Não sou esse tipo de pessoa. Ele ficou surpreso, o rosto caindo. Não é uma aventura. Isadora, eu juro, é de verdade. Mas a insegurança dela falou mais alto. Desculpa, Ji-wan. Não posso lidar com isso agora. Ela virou as costas, os olhos marejados, e saiu do canteiro, o coração pesado. Naquela noite, Isadora estava em casa tentando esquecer a conversa quando ligou a TV. A notícia a paralisou. Ji-wan Han, presidente do Grupo Tang, sofreu um acidente grave em um canteiro de obras na Avenida Paulista. Ele está em coma. Imagens mostravam a mesma passarela onde estiveram horas antes. Uma tábua cedeu e ele caiu em um buraco de concreto. Isadora sentiu o mundo desabar. Não, sussurrou, as lágrimas caindo. Ele ficou lá depois que ela saiu. Por quê? A culpa a sufocou. Se não tivesse ido embora, se tivesse ouvido, talvez ele estivesse bem. Ela pegou o carro e dirigiu rápido para o hospital. No hospital, uma enfermeira se aproximou, o rosto sério. Ele está em coma, disse ela gentil. Teve uma lesão grave na cabeça. Não sabemos quando ou se ele vai acordar. Isadora sentiu o chão sumir. Ele vai ficar bem, não vai? Perguntou a voz falhando. Estamos fazendo o possível, respondeu a enfermeira tocando o ombro dela. Você pode ficar com ele se quiser. Na UTI, Isadora sentou ao lado da cama de Ji-wan. Ele parecia tão frágil, ligado a máquinas que apitavam baixo. Ela segurou a mão dele, fria e imóvel. Desculpa, Ji-wan, murmurou, a voz quebrada. Eu não devia ter te deixado lá. Acorda, por favor. A culpa e o medo a sufocavam, mas ela não saiu. Ficaria ali, cuidando dele, não importava o que viesse. Uma voz cortante interrompeu. Quem é você? Era um homem mais velho, o pai de Ji-wan, Han Tae-gon, com olhos frios. Não tem lugar aqui. Eu sou Isadora, respondeu ela, enxugando as lágrimas. Mas só quero ajudar. Ajuda? Retrucou ele, o tom duro. Você não pertence a esse mundo. Saia! Isadora levantou o rosto, as lágrimas secas marcando a pele. Ela olhou para o homem mais velho, cuja dor se manifestava em uma raiva fria. Por um instante, a antiga Isadora, a que se encolhia diante de Leandro, quis obedecer. Quis fugir daquele olhar que a julgava sem conhecê-la. Mas então, a imagem de Ji-wan, imóvel na cama da UTI, invadiu sua mente. A lembrança da gentileza dele no canteiro de obras, do jeito como ele a ouviu, a viu de verdade. Não, ela não iria a lugar nenhum. Eu vou ficar, disse ela, a voz baixa, mas inabalável. Ele não está sozinho. O Sr. Han a fuzilou com os olhos, mas não insistiu. Deu as costas e se afastou, deixando um silêncio carregado de desprezo. Isadora respirou fundo, sentindo uma nova força se firmar dentro de si. A culpa ainda estava lá, uma companheira constante, mas agora havia também um propósito. Ela cuidaria dele, mesmo que o mundo inteiro dissesse que ela não tinha esse direito. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina exaustiva e turva. Manhãs no escritório da Alta Vita, onde o ar parecia envenenado pela presença de Vinícius e Nádia. Tardes e noites no hospital, sentada em uma poltrona desconfortável ao lado de Ji-wan, falando com ele em sussurros, lendo notícias do dia, contando sobre sua vida, na esperança de que sua voz pudesse atravessar o nevoeiro do coma. Em uma terça-feira particularmente cinzenta, a hipocrisia no trabalho se tornou insuportável. Ela passou pela copa e ouviu a risada de Nádia, alta e vitoriosa, conversando com Vinícius. O conselho amou a projeção de custos, dizia Vinícius, presunçoso. Falei que nosso método era infalível.
Com essa, a diretoria do projeto da Zona Sul é nossa. Nádia concordou, ajeitando o cabelo. Foi uma jogada de mestre. Aquela Isadora e a mania dela de checar tudo nos deu o trabalho pronto. Ela é útil, mas nunca terá coragem de verdade. Aquelas palavras atingiram Isadora com uma força devastadora. Nunca terá coragem. Era o que Leandro dizia. Era o que ela temia ser verdade. Mas sentada ao lado de Gilvan noite após noite, vendo a fragilidade da vida, algo dentro dela havia mudado. O medo de perder o emprego, de ser humilhada, parecia pequeno perto do medo de perder Gilvan. Naquele momento, uma ideia clara e perigosa tomou forma. Ela se lembrou de ter visto Vinícius e Nádia usando uma sala de reuniões menor, no fim do corredor, para suas conversas privadas. Eles eram arrogantes, descuidados. A raiva deu lugar a um foco frio e calculista. No dia seguinte, Isadora chegou mais cedo. Comprou um café e sentou-se na copa, o coração batendo forte. Como ela previu, Vinícius e Nádia entraram, pegaram seus cafés e foram para a salinha. Isadora esperou 2 minutos e os seguiu. A porta estava entreaberta. Com as mãos trêmulas, ela pegou o celular, ativou o gravador de vídeo e o posicionou discretamente atrás de um vaso de plantas no corredor, com a câmera apontada para a fresta da porta. Ela voltou para sua mesa, o estômago revirado. 20 minutos depois, que pareceram uma eternidade, ela voltou e pegou o celular. Em seu computador, com fones de ouvido, ela assistiu ao vídeo. A qualidade era ruim, mas o áudio era claro. Vinícius e Nádia riam, detalhando como manipularam os dados do relatório dela e como planejavam fazer o mesmo com outro projeto. Era tudo o que ela precisava. Com a prova em mãos, Isadora sentiu um poder que nunca antes experimentara. Naquela tarde, ela enviou um e-mail para a diretoria executiva e para o Departamento de Recursos Humanos, solicitando uma reunião de emergência para discutir uma grave violação de conduta e ética profissional. A reunião foi marcada para a manhã seguinte. Clara, sua única amiga no escritório, a olhou com preocupação. Isa, o que você vai fazer? Eles podem te destruir. Eles já tentaram, Clara, respondeu Isadora, os olhos fixos na tela do computador. Cansei de deixar as pessoas me diminuírem. Na sala de reuniões, o clima era tenso. Os diretores Vinícius e Nádia, todos estavam lá. Nádia lançou um olhar de desprezo para Isadora, enquanto Vinícius parecia apenas entediado. Pois bem, senhorita Farias, disse o diretor sênior, um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante. A que se deve a urgência? Isadora se levantou, as pernas bambas, mas a voz firme. Senhores, eu gostaria de apresentar evidências de uma fraude interna que está comprometendo a integridade financeira e moral do Grupo Altavita. Ela conectou seu laptop ao projetor. O rosto de Vinícius se fechou. Que absurdo é esse? Do que você está falando? Isadora não respondeu. Apenas apertou o play. O vídeo começou a rodar. A sala ficou em um silêncio profundo, quebrado apenas pelas vozes de Vinícius e Nádia na gravação, rindo e conspirando. Nádia ficou pálida como papel. Vinícius se levantou de um salto. Isso é uma montagem. É ilegal. Ela está nos gravando. A única coisa ilegal aqui, Sr. Barcelos, é a fraude que vocês cometeram, disse Isadora, calma, pausando o vídeo. Eu tenho os relatórios originais, com data e hora de criação, que provam que o trabalho era meu. O diretor sênior olhou de Vinícius para Isadora. A decisão foi rápida. Vinícius e Nádia foram suspensos imediatamente, escoltados para fora do prédio pelos seguranças. Naquela mesma tarde, Isadora foi chamada à sala do diretor. Ele ofereceu um pedido de desculpas em nome da empresa e, em seguida, uma proposta. O cargo de diretor de auditoria interna está vago. Ele é seu se o quiser. Precisamos de alguém com a sua integridade. Isadora aceitou. Ao entrar na antiga sala de Vinícius, agora sua, ela olhou pela janela à vista panorâmica de São Paulo. Era uma vitória.
uma grande vitória. Mas seu coração não estava ali. Estava a quilômetros de distância, em um quarto de hospital silencioso, onde o único som era o bip constante da máquina que mantinha Ji-Wan vivo. A vitória na Alta Vita, que deveria ter um gosto doce, era apenas um lembrete do que ela não podia consertar. Juntou suas coisas, desligou a luz e dirigiu pelas ruas de São Paulo, o caminho para o hospital já gravado em sua memória. O luxo do poder era vazio comparado à urgência da vida. Ao entrar no quarto da UTI, o cheiro de antisséptico e a melodia constante dos monitores a receberam como um abraço familiar e doloroso. Ji-Wan estava igual, o rosto sereno em um sono profundo demais, os cabelos pretos contrastando com a brancura dos lençóis. Ela puxou a poltrona para perto da cama, o ritual diário se repetindo. "Oi", sussurrou ela, pegando a mão dele. Estava menos fria hoje. Ou talvez ela estivesse se acostumando. "Tive um dia cheio. Você não vai acreditar." E ela contou. Contou sobre a reunião, sobre o vídeo, sobre como as vozes de Vinícius e Nádia soaram patéticas quando a verdade apareceu. Contou sobre a promoção, sobre a sala nova. "É engraçado, não é? Consegui tudo o que eu achava que queria. Respeito, um cargo importante, mas estou aqui. E a única coisa que realmente importa é que você abra os olhos." Ela ficou em silêncio por um longo tempo, apenas segurando a mão dele, sentindo a pulsação fraca sob seus dedos. As semanas se arrastavam nesse ritmo. Durante o dia, ela era a nova e eficiente diretora de auditoria, impondo respeito com sua inteligência e retidão. À noite, despia-se do cargo e era apenas Isadora, a mulher que velava pelo sono de um homem que mal conhecia, mas por quem sentia uma conexão que desafiava a lógica. Uma noite, enquanto lia um livro de poesias em voz baixa, a porta se abriu. Han Tae-gon entrou, o rosto tão rígido e controlado quanto na primeira vez que o viu. Ele a observou por um momento, a desaprovação clara em sua postura. "Você continua aqui", afirmou ele, a voz sem emoção. Não era uma pergunta. Isadora marcou a página do livro e o colocou de lado. "Sim, senhor, e vou continuar." Ele se aproximou da cama, do outro lado, olhando para o filho com uma expressão que Isadora não conseguiu decifrar. "O que você quer?" perguntou ele, finalmente olhando para ela. "Meu filho está nesta cama, inconsciente, e você não sai do lado dele. O que espera ganhar com isso? Nossa gratidão, dinheiro." As palavras foram calculadas para ferir, para reduzi-la a uma aproveitadora. A antiga Isadora teria se encolhido, talvez até chorado, mas a mulher que enfrentou uma diretoria inteira apenas o encarou de volta, a mágoa dando lugar a uma calma triste. "Com todo o respeito, Sr. Han, o senhor está enganado. Eu não quero absolutamente nada de você ou da sua família." "Então por que está aqui?" insistiu ele, a voz subindo um pouco. "O que uma mulher como você, uma brasileira de origem simples, pode oferecer a ele que os melhores médicos do mundo não podem?" Aí estava. O desprezo nu e cru. Não era apenas por ela estar ali, mas por quem ela era. Uma estrangeira, uma ninguém aos olhos dele. Isadora respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. "Eu não sou médica, não posso curar o corpo dele, mas eu estava com ele antes do acidente. Ele me procurou, nós conversamos. Eu sei que por trás do presidente bilionário existe uma pessoa boa, gentil, alguém que me ajudou com a lição de matemática anos atrás, sem pedir nada em troca. É por essa pessoa que estou aqui, não pelo seu dinheiro ou pelo seu nome." Ela falou com tanta sinceridade que Han Tae-gon pareceu momentaneamente surpreso. Ele a estudou, os olhos escuros tentando encontrar alguma mentira, alguma falha em sua fachada. "Você acha que conhece meu filho por causa de uma conversa? Isso é ingenuidade." "Talvez seja", admitiu Isadora, a voz suave. "Mas é o que eu sinto. E enquanto eu sentir que minha presença pode trazer algum conforto para ele, mesmo que ele não possa me ouvir, eu não vou sair.
O senhor pode me desprezar o quanto quiser. Não vai mudar nada. A firmeza dela o desarmou. Ele não tinha uma resposta para aquilo, para aquela devoção que ele não conseguia entender. Com um suspiro frustrado, ele se virou. Faça como quiser, disse ríspido antes de sair do quarto. Isadora soltou o ar que nem percebeu que estava segurando. As lágrimas vieram, quentes e silenciosas. Eram de dor pela hostilidade dele, mas também de alívio por ter se defendido. Ela se inclinou sobre Ji-wan, as lágrimas pingando em sua mão inerte. Você ouviu isso, Ji-wan? Sussurrou ela, a voz embargada. Seu pai não gosta muito de mim, mas tudo bem. Eu não estou aqui por ele. Estou aqui por você. Por favor, acorda. Acorda e me diz que eu não imaginei tudo. Acorda e me deixa pedir desculpas direito por ter ido embora aquele dia. A confissão de Isadora terminou em um sussurro quebrado, perdido no som rítmico das máquinas. Ela descansou a testa na beirada da cama, exausta, as lágrimas finalmente parando de cair. O cheiro de hospital, que antes a agredia, agora era apenas o pano de fundo de sua vigília. Ela ficou ali, segurando a mão de Ji-wan, sentindo o peso das últimas semanas em seus ombros. A vitória no trabalho, a hostilidade do Sr. Han, tudo se dissolvia diante da imobilidade dele. Acorda, por favor, repetiu ela, mais para si mesma do que para ele. E então algo mudou. Um calor sutil, uma pressão quase imperceptível contra seus dedos. Isadora levantou a cabeça devagar, sem ousar ter esperança. Seria sua imaginação, o cansaço pregando peças? Ela olhou para a mão dele, entrelaçada na sua, e viu um leve tremor no dedo indicador de Ji-wan. O coração dela parou por um segundo e depois disparou, batendo descontrolado contra suas costelas. Ji-wan, chamou ela, a voz um fio trêmulo. Os cílios dele tremeram. Uma, duas vezes. Um som baixo, um gemido de esforço escapou de seus lábios. Os olhos de Ji-wan se abriram. A princípio, estavam turvos, desfocados, vagando pelo teto branco antes de encontrarem os dela. A confusão no rosto dele era visível, mas ele a estava vendo. Ele estava ali. Enfermeira! Gritou Isadora, levantando-se de um salto, sem soltar a mão dele. Alguém, por favor! Ele acordou! Em um instante, o quarto se encheu de movimento. Duas enfermeiras e um médico entraram apressados, as vozes calmas e profissionais contrastando com o caos no coração de Isadora. Senhora, por favor, pode nos dar um minuto? Pediu o médico gentilmente enquanto checava as pupilas de Ji-wan com uma pequena lanterna. Isadora recuou, relutante, e ficou perto da porta, observando cada movimento, cada teste. Ji-wan seguia as instruções com lentidão, a fraqueza evidente, mas ele estava consciente, estava de volta. A onda de alívio que a atingiu foi tão forte que suas pernas fraquejaram, e ela teve que se apoiar na parede para não cair. Depois do que pareceu uma vida inteira, o médico se virou para ela com um sorriso contido. Ele está estável e orientado. A recuperação será longa, mas o pior parece ter passado. Ele está perguntando por você. As palavras eram a melodia mais bonita que Isadora já tinha ouvido. Ela se aproximou da cama devagar. As enfermeiras haviam saído, deixando-os a sós. Ji-wan a observava, os olhos ainda cansados, mas cheios de uma emoção que a fez prender a respiração. Oi, disse ela. A voz embargada, um sorriso trêmulo surgindo em seu rosto. Oi, respondeu ele, a voz rouca e fraca, um eco do que era antes. Isadora sentou-se na poltrona, as lágrimas voltando a rolar por seu rosto, mas desta vez eram de pura felicidade. Ji-wan, eu sinto muito, começou ela, as palavras atropeladas pela emoção. Por ter ido embora, por não ter ouvido. Se eu tivesse ficado, talvez... Ele a interrompeu, levantando a mão com um esforço visível. Ela a segurou com as duas mãos, levando-a ao rosto. Não, sussurrou ele. Não foi sua culpa. Nunca foi. Ela balançou a cabeça, incapaz de falar.
Isadora, continuou ele, a voz um pouco mais firme. Eu ouvi você. Ela o olhou, surpresa. Ouviu? Todas as vezes. Sobre seu trabalho, sobre seu ex-namorado, sobre o colar da sua mãe e sobre nós. Eu ouvi tudo. A revelação a deixou atônita. Ele esteve presente de alguma forma o tempo todo. Eu preciso te contar uma coisa, disse ele, fazendo uma pausa para respirar. Eu não te reconheci só aquele no canteiro da obra. Eu sempre soube quem você era. Desde o primeiro dia que te vi no grupo Altavita meses atrás. Isadora ficou sem palavras, o queixo caído. Como? Eu nunca te esqueci, confessou ele, os olhos fixos nos dela, revelando uma vulnerabilidade que derrubou todas as barreiras que ela ainda tinha. Naquele colégio. Não falava português direito, não tinha amigos. Eu era o estrangeiro, o garoto invisível. Todos os dias eram solitários. Mas você foi a primeira pessoa que sorriu para mim. De verdade. Um dia, na biblioteca, você me viu sofrendo com uma lição e se aproximou. Você não riu do meu sotaque. Você me ajudou. Com paciência. Você não tem ideia do que aquele gesto simples significou para mim. Foi como uma luz. Ele falava com dificuldade, mas com uma clareza que invadia a alma dela. Você foi a minha luz naquela época, Isadora. Quando meu pai me mandou de volta para a Coreia, eu prometi a mim mesmo que um dia voltaria e te encontraria. Quando assumi os negócios no Brasil, eu te procurei. E eu te encontrei, trabalhando em uma empresa concorrente. Você estava tão focada, tão forte. Eu só não tive coragem de me aproximar. Até aquele dia no canteiro de obras. Isadora chorava abertamente agora. Um choro de quem finalmente entende tudo. Ele não era um príncipe encantado de um conto de fadas. Ele era apenas um garoto solitário que ela ajudou um dia e que nunca a esqueceu. As semanas que se seguiram ao despertar de Ji-Wan foram intensas. Fisioterapia, exames e conversas sussurradas no silêncio do quarto de hospital. Isadora estava sempre lá. Ela o ajudava com os exercícios de fonoaudiologia, lia para ele quando seus olhos se cansavam e, mais importante, apenas existia ao lado dele. A confissão dele havia mudado tudo. Não havia mais culpa, apenas um sentimento de conexão tão profundo que parecia ter existido desde sempre. O amor deles floresceu naquele ambiente estéril, uma prova de que os sentimentos mais fortes não precisam de cenários grandiosos. A recuperação de Ji-Wan foi mais rápida do que os médicos previam. Sua força de vontade, alimentada pelo desejo de começar uma vida com Isadora, era um motor poderoso. No entanto, uma sombra ainda pairava. A visita de Han Tae-gon era inevitável. Ele entrou no quarto em uma tarde ensolarada, o terno impecável contrastando com a atmosfera de recuperação. Ji-Wan, começou o pai, a voz formal. Fico feliz que esteja melhor. Os preparativos para sua transferência para a clínica de reabilitação em Seul estão quase prontos. Ji-Wan, que estava sentado em uma poltrona com a ajuda de Isadora, não demonstrou surpresa. Ele pegou a mão dela, o gesto possessivo e terno. Pai, eu não vou para Seul. Meu tratamento continuará aqui, no Brasil. O Sr. Han olhou para as mãos unidas deles, a mandíbula se contraindo. Não seja ridículo. Sua vida, seus negócios, sua família estão na Coreia. Você não pode jogar tudo fora por causa de uma distração. Isadora não é uma distração, disse Ji-Wan. A voz calma, mas com um fundo de aço. Ela é minha vida agora. Eu a amo, pai, e vou ficar com ela. O pai deu uma risada seca, sem humor. Amor? Você é o herdeiro do grupo Han. O que você sabe sobre amor? Você tem um dever, uma herança a proteger. Se escolher essa mulher, saiba que estará escolhendo uma vida sem seu nome, sem sua família e sem um centavo da sua herança. A ameaça ficou no ar, pesada e final. Isadora sentiu o aperto da mão de Ji-Wan. Ela olhou para ele, pronta para dizer que ele não precisava fazer aquilo, que ela não valia tanto sacrifício. Mas o olhar que ele lhe deu,
a silenciou. Eu já vivi uma vida para o Senhor, pai, disse Ji-wan, olhando diretamente para o homem mais velho. Vivi para os negócios, para as expectativas, para um noivado que não queria. Quase morri. Agora vou viver para mim. Vou viver para ela. Se o preço do legado da família Han é a minha felicidade, então eu renuncio a ele. Fique com a herança. Eu construirei a minha própria. Han Tae-gon ficou em silêncio, o rosto mostrando fúria e choque. Ele olhou para o filho, que o encarava com uma determinação inabalável, e depois para Isadora, a mulher que aos seus olhos havia roubado tudo. Sem dizer mais uma palavra, ele se virou e saiu, fechando a porta com uma força. Isadora olhou para Ji-wan, os olhos cheios de lágrimas. Ji-wan, você não precisava... Shhh, disse ele, levando a mão dela aos lábios. Eu precisei. Eu escolheria você 1000 vezes. 2 meses depois, Ji-wan estava de pé, mancando um pouco, mas de pé. Ele reassumiu a presidência do Grupo Tang no Brasil, agora separado dos negócios da família Han. Ele e Isadora moravam em um apartamento claro e moderno, cheio de risadas e de planos. Em uma noite, antes de saírem para o primeiro evento público de Ji-wan desde o acidente, ele lhe entregou uma pequena caixa de veludo. Eu sei que nada pode substituir o que você perdeu, disse ele baixo, mas quero que isso seja um símbolo do nosso começo. Isadora abriu. Dentro, um colar de prata delicado com um pingente em forma de coração, cravejado com um pequeno diamante. Era simples, elegante e incrivelmente significativo. Ela chorou enquanto ele o colocava em seu pescoço. O evento era uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo. A sala estava cheia. Isadora sentou-se na primeira fila, o coração de prata frio contra sua pele, sentindo uma onda de orgulho ao ver Ji-wan subir ao palco. Ele falou sobre o futuro da empresa, sobre novos projetos, a voz forte e confiante. No final, ele fez uma pausa. Antes de terminar, disse ele, e seus olhos encontraram os dela na multidão. As câmeras o seguiram. Meu acidente me ensinou que a vida é curta e que nosso maior patrimônio não está em prédios ou números. Está nas conexões que fazemos, nas pessoas que nos dão força. Por 7 anos, uma luz me guiou de longe. Hoje, essa luz está aqui. Para o choque de todos, Ji-wan desceu do palco e caminhou até ela. A multidão abriu caminho, um mar de rostos surpresos. Ele parou na frente de Isadora, o mundo inteiro assistindo. Com o joelho bom, ele se ajoelhou diante dela. Isadora Farias, disse ele, a voz embargada pela emoção, mas clara para todos os microfones. Você me salvou de mais maneiras do que imagina. Você quer se casar comigo e ser minha luz para o resto da vida? As lágrimas de Isadora eram de pura alegria. Entre soluços, ela conseguiu dizer a única palavra que importava. Sim, a sala explodiu em aplausos enquanto Ji-wan deslizava um anel em seu dedo. Era um final que parecia um sonho, mas era real. A justiça, o amor e uma nova vida, construída não sobre heranças, mas sobre a base sólida de um sorriso em uma biblioteca anos atrás. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!